Sobre isso que a gente segue falando agora aqui no Jornal da Manhã, com a volta dos trabalhos no Congresso Nacional, uma das apostas do governo é justamente a discussão da reforma administrativa. E para analisar a possibilidade de discussão na Câmara e os impactos do projeto para o país, nós recebemos agora o deputado federal Alex Manente, do Cidadania, aqui de São Paulo. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jovem Pan. Uma satisfação mais uma vez estar aí com vocês. A gente que agradece a presença. Agora, deputado, agora há pouco a Beatriz Manfredini, a nossa repórter, trouxe a informação que a revista britânica, muito conceituada na área da economia, The Economist, trouxe uma perspectiva positiva para a economia brasileira, ancorada também, dentre outros pontos, no avanço de discussões importantes nessa área, que é a reforma tributária e também a discussão de um novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Mas a reforma administrativa é muito cobrada, principalmente nesse setor econômico, pelo mercado financeiro. Quais são as perspectivas de que isso realmente seja apresentado, um texto realmente seja apresentado pelo governo ainda este ano, que seja discutido pelo menos até 2025? Olha, Lívia, nós já aprovamos na comissão especial na legislatura passada a reforma administrativa. Então, ela está pronta para ser debatida no plenário, votada e avançando temas importantes e fundamentais, inclusive dando sequência ao que a Câmara iniciou há anos atrás com o processo de reformas que são necessárias para modernizar o Estado brasileiro. Começamos com a reforma previdenciária, fizemos agora o debate da reforma tributária, que apesar das discussões, da celeridade que a Câmara deu, ela debate desde 2019 e é fundamental para mudarmos o modelo tributário que é extremamente caro e oneroso para o brasileiro e, obviamente, o Senado tem esse papel de corrigir distorções, mas o mais importante é que a Câmara cumpriu esse papel e a reforma administrativa tem algo fundamental, que é dar uma eficiência maior no serviço público ao brasileiro a um custo mais baixo. E estava assistindo a entrevista sobre o artigo da Economist, e o que nós observamos é que apenas aumentar a arrecadação é algo muito danoso ao brasileiro. Nós precisamos diminuir os custos e o impacto daquilo que o imposto cobrado ao brasileiro gera de serviço público de qualidade. E acho que esse é o principal objetivo da reforma administrativa, fazermos com que tenhamos um Brasil mais enxuto, eficiente e que gere oportunidade de investimentos com que arrecadamos. Deputado, quando se fala em reforma administrativa, o funcionalismo, claro, fica preocupado, né? Mas essa reforma só vai ser aprovada se tiver validade para as pessoas que ingressarem no serviço público ou pode valer em algum sentido para os que já estão na ativa? Não, constitucionalmente, nós não podemos retroagir ao direito que as pessoas já possuem. Por isso, o funcionário público que está na vigência da sua atuação, ele não terá nenhum impacto. O que nós estamos prevendo é uma reforma para o futuro do serviço público no nosso país. Então, aqueles que ingressarem estarão submetidos a esse novo modelo, que é um modelo importante, e o que nós também daremos condições ao servidor que hoje presta seu serviço é de estar adequado a esse serviço de meritocracia, de possibilidade de avanço na carreira, de acordo com aquilo que ele rende ao serviço público e à população. Então, a garantia de que não haverá nenhum direito retirado de quem já exerce sua função é algo que está muito claro na reforma administrativa, olhando para um futuro diferenciado naquilo que é a necessidade do país. Nossos comentaristas vão participar agora da entrevista também, deputado. Diogo Schelp, com você. Bom dia, deputado. Recentemente saiu um estudo indicando que o Brasil, na verdade, não tem tantos servidores públicos, quer dizer, a proporção de servidores públicos na força de trabalho como um todo não é tão grande como outros países da América Latina ou mesmo dos Estados Unidos, né? Até os Estados Unidos teria mais servidores públicos em proporção à força de trabalho. Isso significa que uma reforma administrativa, em vez de enxugar o quadro do Estado, deveria fazer o que exatamente para tornar o trabalho desses servidores mais eficientes? Bom, eu acho que nós podemos estar abaixo de alguns do número de servidores, mas nós temos uma folha de pagamento salarial muito alta que inviabiliza, inclusive, muitas ações de investimentos em prefeituras, em estados,
que acabam sendo comprometidos por essa folha de pagamento. Inclusive, agregado a isso, a Câmara votou, relatoria da nossa bancada, do deputado Rubens Bueno na época, o fim dos supersalários, que é um grande problema que afeta o nosso país. Porém, o que nós precisamos é, além de conter a rapidez do crescimento da carreira sem meritocracia, e é esse o grande gargalo do serviço público brasileiro, nós não temos meritocracia, temos uma carreira que evolui muito rapidamente, onerando a folha de pagamento, e é exatamente isso que nós queremos combater para o futuro, dar a oportunidade de bons técnicos terem o seu crescimento de carreira de acordo com a meritocracia, fazendo com que tenhamos maior flexibilidade do próprio poder público para poder gerir esse serviço prestado pelo servidor. A estabilidade garantida para o servidor de hoje não é o que nós pensamos para o futuro, porque acreditamos que essa rotatividade e a meritocracia sem ingerência política é o que garante o serviço na ponta com muita qualidade. Deputado Alex Manente, na sequência, pergunta de Fernando Capês. Bom dia, Manente, deputado Alex Manente. Nessa reforma administrativa, como é que fica a identificação de distorção salarial entre servidores do Executivo, ganhando muito mais que o presidente da República, do Judiciário mais que o presidente do STF e assim por diante? E como se procura dimensionar o tamanho do Estado? Se existe alguma abertura para se discutir uma maior privatização para enxugar e diminuir o tamanho do Estado? Como você disse, a capacidade de investimento dos estados e dos municípios é praticamente nula. Como é que se estuda isso para poder tornar o Estado, o país brasileiro, mais racional? Beleza, satisfação revê-lo. Uma oportunidade que nós temos de fazer com que o Senado avance numa pauta que a Câmara já votou, que é o combate aos penduricalhos e ao supersalário, que economizaria por ano algo em torno de 3 a 4 bilhões de reais. De pessoas que acabam ganhando até o salário justificado no teto salarial do presidente da República ou do presidente da sua instituição, do seu poder, mas que acabam tendo penduricalhos que agregam ao salário 200, 300 mil reais. Esse projeto foi votado unanimemente pela Câmara dos Deputados, está paralisado no Senado e nós aguardamos, porque isso é uma sequência, inclusive, desse conjunto de medidas para poder fazer com que a reforma administrativa seja, de fato, eficiente. E o Estado brasileiro, como você bem colocou, em grande parte, nos menores municípios até os maiores, tem um comprometimento muito grande com a folha salarial. Nós defendemos que a reforma administrativa dê ao Poder Executivo, especialmente, a flexibilidade de ter meritocracia, diminuir os seus custos e avançar nas concessões daquilo que não é o serviço essencial, que, na nossa opinião, precisa ser gerido pelo Estado. Quanto menos serviço essencial tivermos gerido pelo Estado, mais eficiência na entrega à população. Outra preocupação, deputado, em relação ao que deve conter nessa proposta de reforma administrativa é a questão da estabilidade. Em que casos, em que funções públicas ela realmente é importante, além dessa questão dos supersalários que o senhor levantou, que, se não me engano, um levantamento feito recentemente aponta que menos de 1%, algo em torno de 0,06% do funcionalismo recebe esse salário acima do que estabelece o teto pela Constituição Federal. Como tratar da estabilidade, que é um vespeiro também, né? Sem dúvida, e você colocou muito bem, Lívia, nós temos uma pequena casta do funcionalismo público que acaba ultrapassando o teto salarial e comprometendo todo o custo da máquina pública. Então, grande parte dos servidores, especialmente nas prefeituras, eles ganham muito menos do que a média salarial no país. Mas uma pequena casta acaba comprometendo e, obviamente, isso acaba engessando o poder público das suas atuações. A estabilidade, na nossa opinião, tem que estar em cargos de Estado, né? Carreiras de Estado. Ela tem que ter a estabilidade para que a pessoa tenha autonomia. Nas demais funções, na nossa opinião, tem que ser por meritocracia e com flexibilidade para que o poder público possa fazer as mudanças no momento oportuno, de acordo com a necessidade da sociedade. Pois bem, acabamos de conversar com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania em São Paulo, a respeito das expectativas para a discussão de uma reforma administrativa no Congresso Nacional. Deputado, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado, Lívia, Tiago, todos que participaram. Uma satisfação estar aí com vocês.